Opa! Internautas do Show Atual, eu sou Otacílio Duarte e estou mais uma vez com você. Hoje, sábado 28 de março de 2020. Salve, salve, Canindé! Olha, importante a gente mais uma vez estar aqui nesta noite bacana, super legal, de sábado. Afinal de contas, é final de semana, né? Final de semana é sempre bom estar aqui com você, portanto, trazendo alguma informação que seja importante para você refletir, para você ficar por dentro, ficar sabendo, né? Bom, e hoje, acho que o assunto principal, um assunto que as pessoas estavam esperando, era o pronunciamento do governador em relação ao decreto da quarentena, né? Que já estava aí se expirando, já está se expirando, inclusive amanhã. Mas esse decreto vai ser renovado. O governador anunciou há poucos minutos na sua página, nas redes sociais, que este decreto vai ser prorrogado, né? Esse decreto vai ser prorrogado no estado do Ceará e diz respeito aí à quarentena que vai permanecer e algumas empresas que não vão poder realizar suas atividades por conta desse decreto em prevenção ao coronavírus. Você já pode inclusive acompanhar o pronunciamento, se você ainda não teve a oportunidade, lá na página do governador, mas também está disponível aqui no Show Atual, no Canindé Online, né? Já estão reproduzindo essa fala para quem não acompanhou o pronunciamento do governador Camilo Santana, que é uma informação muito positiva, não resta dúvida, porque segundo os especialistas, a quarentena ela vai, portanto, facilitar, né, para que o vírus não se propague, não se espalhe. Isso é bom, é importante, né? Agora, um outro fator que a gente não pode ignorar é o fator econômico, mas em primeiro lugar vem a vida. Todo mundo defende isso, pelo menos parte das pessoas defendem isso, né, a maioria, e o governador do estado do Ceará tem defendido isso. Agora, um outro fator que aí é preciso a gente chamar a atenção dos governantes, que é para aquelas pessoas que não têm uma renda fixa, né? Por exemplo, quem é funcionário público do município, do estado, da União, pelo menos por alguns dias ou alguns meses, a situação está garantida. A pessoa fica em casa, mas sabendo que no final do mês ou no começo do mês vai ter alguma coisa ali por conta do próprio amparo, né? Dessas instituições que são públicas. Quem é funcionário privado, a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas algumas empresas irão manter o pagamento. Tem empresa que não vai conseguir manter esses pagamentos caso permaneça com o decreto. Isso é fato, isso é real, isso é Brasil, isso é Ceará, isso é Canindé. A gente sempre tem aquelas empresas que têm mais condições, que têm um capital de giro, que dá para se sustentar por algum tempo, e tem aquelas que não podem, né? E tem aquelas pessoas que não têm ganho nenhum ou ganham muito pouco, um pedreiro, um servente, que não juntou nada, não tem uma poupança, né? Tem o pipoqueiro, tem o camelô, né? São várias atividades que as pessoas têm que nesse momento não podem sair de casa. E mesmo que saiam de casa, não vai ter ninguém na rua para comprar, né? Então essas pessoas estão aí numa situação mais difícil do que as outras, né? De quem tem um emprego numa empresa privada, porque tem muita gente ainda trabalhando, né, por conta dos serviços essenciais, mas a maioria das pessoas não estão trabalhando aqui no estado. E aí é o seguinte, é preciso a gente cobrar dos governantes, principalmente dos prefeitos, dos vereadores, que façam com que o socorro, pelo menos alimentar, chegue até essas pessoas que não têm essa condição. Porque tem gente que trabalha de dia para comer de noite. E aí está o problema. É uma situação de vulnerabilidade social. A falta do poder econômico, do aquisitivo, a pessoa não pode ir nem ao mercantil, não pode comprar um remédio se precisar. Isso é fato.
isso é realidade. O decreto da quarentena, ele é importantíssimo e as pessoas têm que evitar estar circulando, mas o braço do município, o braço do Estado, o braço da União, ele se faz necessário nesse momento. Porque tem gente que já está passando fome em muitos municípios. Tem muita gente já com dificuldade, porque passou uma semana sem trabalhar e não tem nada em casa, já está faltando. Eu até conversei ontem, sexta-feira, com o prefeito de Itatira, Antônio Almir, que daqui a pouco eu vou dizer o que foi que o Antônio Almir fez, mandou um projeto para a Câmara, já eu vou dizer. Mas eu perguntei sobre um assunto que não estava no projeto do prefeito Antônio Almir, que foi sobre o que ele estava pensando, o que ele estava discutindo para as pessoas que não têm emprego. Ele disse o seguinte: olha, eu já estou pensando aqui em fazer, encontrar um caminho para a gente fazer cesta básica, juntar uma cesta básica e distribuir para quem realmente não tem condição, né? Então, a exemplo de Itatira, né, espero que muitos outros prefeitos façam isso. Sabe por quê? Porque está sendo votado lá no Congresso Nacional um projeto que vai beneficiar aquelas pessoas que têm pouca renda, aquelas pessoas que são microempreendedoras, né, que são MEI e tal, e aquelas pessoas que não têm condição vão receber uma determinada quantia em dinheiro. Mas vai chegar quando? Porque demora. Foi votado pela Câmara, depois vai ser votado pelo Senado. E no Brasil é assim. A burocracia é muito grande. Quando o socorro chega, as pessoas já, né, se for cor de urgência, já tem passado, né? Então, nesse momento, o braço das prefeituras é muito importante fazer um cadastro, um acompanhamento, saber quem está precisando nesse momento de um amparo para socorrer essas pessoas que não têm nada, que estão desassistidas de recursos para alimentação, que é uma coisa básica nesse momento de quarentena. As pessoas têm que ficar em casa? Tem. Os governantes estão certos, pelo menos do Ceará, em manter o povo em casa? Não discordo. Deve fazer isso para bloquear o coronavírus, né? Esse vírus que veio mesmo para assustar as pessoas. Mas é o seguinte, os governantes precisam agir, eles representam o povo. E os vereadores de todos os municípios devem pressionar os prefeitos para chegar junto da população, sobretudo a mais carente, que não tem condição. Porque senão é muito bom, você fica em casa, você tem uma condiçãozinha boa, sabe que pode sobreviver por 2 ou 3 meses, mas quem não tem nada, que trabalha de dia para comer de noite, como é que fica? Então a gente tem que cobrar essa situação dos responsáveis, que são os governantes. Espero que os governantes realmente tomem essas providências. E vamos agora à notícia, né? Vamos aqui, o Canindé Online está destacando aqui notícias importantes. Olha, o governo federal zera impostos de 61 produtos usados no combate ao coronavírus. Isso é importante, né? Reduz aí. O Canindé Online também destaca aqui, governador Camilo vai prorrogar decreto de isolamento social. Acabei de falar desse assunto, muito importante. Polícia Rodoviária Federal lança a campanha Siga em Frente, caminhoneiro. O caminhoneiro tem que entregar as mercadorias para o pessoal se alimentar, né? Então a PRF lança a campanha Siga em Frente, caminhoneiro. Maia cobra do governo pacote integrado de ações para combater a crise do coronavírus. Então tá aqui o destaque para essas informações. Mas vamos lá, vamos falar de Itatira. A Prefeitura de Itatira enviou para a Câmara aprovou ontem ainda no projeto de lei que garante aumento de 20% para os servidores da saúde. Isso aqui é a valorização dos profissionais da saúde lá de Itatira, referente ao piso salarial da função em que estão atuando. É a chamada gratificação de incentivo a atividades especiais de crise no valor do salário base da categoria e isenção da taxa de iluminação pública. A isenção da taxa de iluminação pública é para quem consome até 100 kW, tá certo? Quem consome até 100 kW, portanto, vai ter a isenção. Agora, se você consumir lá em Itatira acima de 100, aí vai pagar a taxa. Agora, quem consome até 100, não paga a taxa de iluminação pública naquele município, é o que está garantindo o prefeito Antônio Almir. E a lei foi aprovada ontem lá na Câmara
de vereadores, né? Portanto, uma informação importante. E olha só, gente, mais um paciente morreu devido ao novo coronavírus no Ceará. Somando agora, de acordo com o Estado, 4 mortes em decorrência da doença. Como divulgado pelo governo Camilo Santana, né, neste sábado, são 322 pacientes com o Covid-19. De acordo com o governador, um aumento aí de 32 casos em comparação com o boletim anterior da Secretaria Estadual César, né? Ou seja, o de ontem, né? Portanto, são informações importantes que você está acompanhando aqui. E dizer que no Brasil já são registrados 3.904 casos e 114 mortes, ou seja, 114 pessoas já morreram, segundo o governo federal, por conta do Covid-19, o novo coronavírus, né? Os dados são do Ministério da Saúde. Inclusive, o ministro concedeu entrevista na tarde de hoje falando sobre isso, né? Um assunto que chama a atenção. Bom, é isso, né? Em resumo, a gente tem que falar das atualidades, dos momentos. Aproveita, segue a gente aqui na nossa página, né? Aqui no Show Atual no Facebook. Segue a gente. Vai lá também no Instagram, @portal Canindé. Se inscreve. Aliás, segue a gente, né? Você segue aqui no Face, segue lá no Instagram. E se inscreve lá no YouTube. E acompanha as nossas informações no showatual.com.br e também no canindéonline.com.br, notícias de Canindé, região do Brasil, enfim, né? Os 2 sites aí trazendo informações, atualizando você que é de Canindé, você que é da região. Para você um grande abraço e até breve. A gente se encontra aqui nesta página no Show Atual.